Então, a chave para resolver os problemas é usar o Espírito que habita em nosso espírito. Então, a solução está muito perto de você. Romanos fala na tua boca e no teu coração. Amém? No teu coração, porque no teu coração está o Espírito. E na tua boca está a chave para entrar nesse Espírito. E é invocar o nome do Senhor. Amém? Então, o grande problema, diante de tantas dificuldades, é não usar o nosso Espírito. O problema não é ter problema, o problema é não usar o nosso Espírito. Não importa quão intenso são os problemas. Não importa. Tem um problema grande que você pensa assim, eu acho que esse problema não tem jeito. Eu acho que esse problema não vai ser resolvido. Tem sim, fale assim, tem sim. Em Deus tem. Então não importa quão intenso são os problemas. Deus colocou dentro de nós o Espírito. E esse Espírito é 7 vezes intensificado. Um Espírito intensificado que Deus colocou em nosso interior. Para que qualquer problema, por mais intenso que seja, você tem dentro de você um Espírito 7 vezes mais intenso. Amém? E esse Espírito gera salvação. E a solução a todos os nossos problemas. Então Paulo, na sua experiência de cruz, ele experimenta a cruz. E essa experiência de cruz coloca fim à nossa autoconfiança. E aí está a chave. Muitos irmãos ainda perguntam assim, e sejam sinceros, que é esse assunto de tomar a cruz? Não tem alguém essa pergunta em mente? Obrigado, Fatinha. Que é esse assunto de tomar a cruz? Que é esse assunto? De maneira bem simples. Tomar a cruz é você colocar fim à sua autoconfiança. É reconhecer, é ser humildes e reconhecer que precisamos a ajuda e o suprir do Senhor. Senhor, obrigado pelo Espírito. O Senhor tem colocado em nosso interior. Obrigado pela obra da salvação. Essa obra inicial maravilhosa, Senhor, que colocou a tua própria presença, Senhor, em nosso espírito. Hoje, Senhor, podemos declarar que somos um espírito contigo. Oh, Senhor Jesus. Mas hoje precisamos ainda, Senhor, avançar em nossa relação, em nossa experiência contigo, para que possamos realmente amadurecer, possamos ser úteis nas tuas mãos. Senhor, neste dia nos abençoa, Pai. Senhor, abre tua palavra para nós. Fala conosco, Senhor, acalma nossas mentes, acalma nosso coração, nosso interior possa ficar cheio da tua paz e exteriormente o inimigo não tenha espaço em nosso meio. Repreendemos a obra do maligno, repreendemos a obra do diabo, em nome de Jesus, Senhor, e liberamos essa esfera para ti, Senhor, em teu nome, amém. Aleluia, Jesus é nosso Senhor. Versículo maravilhoso de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17. Então, a mensagem de hoje está relacionada com esse versículo que nós limos. A responsabilidade de um dispenseiro. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17, que a ele o Senhor confiou o Evangelho.
confiou o evangelho. Se ele fazia isso de boa vontade, ele tinha galardão, porque ele estava fazendo isso de coração, não? Se entregando ao Senhor. Se ele fazia isso, ainda não querendo, mas sendo constrangido pela comissão e circunstância, a responsabilidade de dispenseiro, obrigado, Faxina. A responsabilidade de dispenseiro estava com ele. Amém? Então, vamos falar assim. Nós fomos salvos, sim ou não? Quando nós recebemos o evangelho, nós na realidade recebemos a responsabilidade desse evangelho. Por quê? Porque a suas vidas chegou algo que salvou seu viver, salvou sua vida, sua pessoa. Mas outras pessoas ainda estão sem conhecer o Senhor e outros filhos de Deus estão sem crescer, sem crescimento, sem amadurecer. Então, fale assim, eu tenho essa responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade. Amém? Exemplo, quando Esteban, nós aprendimos um princípio no curso de paternidade, que você fala assim à criança, filho, essa é agora a sua responsabilidade, exemplo. Uma das responsabilidades do Esteban é lavar seu prato, depois de comer. E aí muitas vezes ele esquece. Então eu não fico de novo falando para ele, tem que lavar o prato. Esteban, tem que lavar o prato. Não, eu falo para ele, filho, você tem liberdade. E ele aí lembra, é verdade, tenho que lavar meu prato. Amém? O que quero dizer com isso, amados irmãos? Que a nós nos foi confiada a responsabilidade de anunciar o evangelho. Amém. Então, se você faz isso de boa vontade, maravilhoso, vai ter galardão. Mas vai ter alguns dias em que você vai falar assim, não tenho vontade de pregar o evangelho. Mas vai aparecer alguém que vai precisar ouvir a palavra. Então você fica constrangido e aí você vai ter que falar a palavra a essa pessoa. Amém? Então, essa é a responsabilidade de nós como dispenseiro. Nós vimos na semana anterior 4 princípios que eu quero somente lembrar. Na semana 7 do Alimento Diário, quando falamos sobre adorar ídolos, sobre o tema do capítulo 8, que perguntaram para Paulo o assunto de adorar ídolo. E aí é muito interessante porque Paulo, ele não mostrou que é certo e que é errado. Ele mostrou princípios para poder tratar esses problemas que estavam acontecendo. Exemplo, estavam discutindo aqueles que conheciam a lei e estavam em contra dos ídolos. Mas o jeito que eles estavam fazendo, estavam tratando o assunto, não estava gerando vida, não estava ganhando as pessoas. Ok? Então, todo esse assunto, ainda que tinha pessoas que conheciam a lei, estava gerando algumas confusões. E Paulo fala sobre aqueles que, ele trata primeiro aqueles que sabem. Vamos ler, por favor, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 3. Vou ler. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, a palavra-chave aqui é saber. Saber. Só que no grego, essa palavra saber tem 2 significados. O primeiro saber que menciona Paulo, o saber ensoberbece, enorgulhece. Essa palavra saber é ginoxis. Ginoxis. E essa palavra quer dizer informação. É uma informação objetiva. Ou seja, eu sei, eu estou informado e por isso eu estou fazendo isso do jeito que eu sei. Mas a outra palavra que Paulo fala está no versículo 3. Está no versículo 2 e no versículo 3. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Essa palavra de saber, no grego é ginosko, que quer dizer conhecer com experiência, de maneira subjetiva, a pessoa, ok? E a mesma palavra que usa
Paulo no versículo 3 para falar que não somos conhecidos por Ele. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. O que quer dizer isso? O que quero dizer é isto. Tem um conhecimento que somente gera orgulho, mas tem um conhecimento que gera amar a Deus e amar as pessoas. Essa é a grande diferença. Nós podemos, exemplo, conhecer a lei, mas não estar amando a Deus e as pessoas. Por quê? Porque o que estamos recebendo no coração é um conhecimento objetivo, uma informação. Mas quando conhecemos realmente a Deus e a pessoa de Deus, amados irmãos, nós terminamos amando Deus e amando as pessoas. Quando perguntaram ao Senhor, Senhor, qual é o principal mandamento? Que falou o Senhor? Amar a Deus em cima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro conhecimento. Por isso, quando nós tocamos em Deus, tocamos a palavra, em nosso interior tem que ser gerado esse sentimento, amar mais a Deus, amar mais as pessoas. Fala assim, irmão, amar Deus e amar as pessoas. Amar a Deus e amar as pessoas. E ser conhecido por Deus, ser conhecido quer dizer que eu sou aprovado, eu sou justificado, eu sou recebido por Deus. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que ainda que o ídolo nada é, o que eu faço traz algum benefício para meu próximo. O que eu faço traz algum benefício para eles. Tem alguma genuína preocupação pelas pessoas? O que significa o que eu faço para quem adora ídolo e para quem se ofende com o ídolo? Em si, estes pontos querem dizer para quem eu estou vivendo. Para quem eu estou vivendo. Exemplo, para quem adora ídolo, eu sei que o ídolo nada é. Mas para a pessoa que adora ídolo, ainda esse ídolo é alguma coisa. Eu quero colocar um exemplo. Um dia um grupo de irmãos pregaram o evangelho em uma cidade. E foi ganha uma família. E essa família era uma família católica. E ele tinha imagem em casa. Não? Na sala tinha imagem. E começaram a visitar. E os irmãos começaram a se perturbar pelas imagens que estavam na sala. Irmão, um ídolo que é? É nada. Um ídolo é nada. Mas esses irmãos aí, eles começaram a perturbar, a ficar perturbado. E aí um dia, um irmão foi visitar e estava falando a palavra. E ele falou assim, estou sentindo alguma coisa pesada aqui. Sentindo alguma coisa pesada. Que coisa pesada nada. É que estou sentindo alguma coisa pesada. E pegou as imagens, os ídolos e quebrou os ídolos. Pergunta o que aconteceu com a família. Mas nunca quiseram receber aos irmãos. Entendeu? Então, o que nós fazemos realmente está tendo uma genuína preocupação pelas pessoas. Exemplo, para aqueles que se ofendem com o ídolo, que conhecem algumas coisas. E eu faço, exemplo, o irmão colocou a semana passada o exemplo da bebida. Se eu bebo, a Bíblia não fala que não, é proibido beber. A Bíblia fala não embriaguez. Mas se eu tenho o hábito de tomar alguma coisa, mas um irmão está tendo fraqueza com o álcool, se ele me vê tomando, o que vai pensar ele? Na consciência dele, ele vai pensar assim, se ele está tomando, então eu posso também. Entendeu? Então, o que você faz está beneficiando ou está prejudicando o seu próximo, a seu irmão. O que quiso dizer Paulo, para resumir, porque senão não vai ficar tempo, é para quem nós estamos vivendo. Vamos ler um versículo para fechar esse ponto aí. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Oh Senhor Jesus, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, porque não todas trazem benefício. Todas são lícitas, mas nem todas edificam.
Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Que tal se todos juntos lemos esse versículo? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. E esse verdadeiro interesse, esse verdadeiro benefício é que as pessoas recebam edificação. Irmão, nós não fazemos não porque queremos guardar a aparência das coisas. Na realidade, não fazemos porque queremos edificar a vida das pessoas. Esse é o ponto, entendeu? A isso que Paulo estava falando no capítulo 8. Quando ele entra no capítulo 9, esses dois capítulos, basicamente, são um aperfeiçoamento para os servos do Senhor. Tem algum servo do Senhor aqui? Amém. Oh, rapaz, escutei 3 vozes. Tem algum servo do Senhor aqui nesta manhã? Amém. É um aperfeiçoamento para os servos. Já que Paulo, no capítulo 8, ele fala das atitudes de alguém que não vive para si mesmo, mas para Cristo, a igreja e o próximo. Eu vou ler de novo. Paulo, no capítulo 8, ele fala, na sua experiência, a atitude de alguém que não vive para si mesmo, mas para Cristo, a igreja e seu próximo. Eu vou resumir o capítulo 9. No capítulo 9, Paulo fala de sua própria atitude como servo do Senhor e da sua responsabilidade diante do Senhor e com a obra. No capítulo 8, de 1 ao 2, ele fala da posição dele como apóstolo. Exemplo, quem gerou a igreja em Corinto? Foi o apóstolo Paulo. Pela pregação do apóstolo Paulo foi gerada a igreja em Corinto. No capítulo do versículo 3 ao 14, ele fala do direito de usufrutuar dos frutos da igreja em Corinto pelo trabalho realizado por ele. Ele fala assim, eu sou soldado, eu preciso ser suprido por você porque eu estou na guerra. Eu sou pastor, eu sou, o que mais? Eu sou um boi que está, como se fala? A palavra é laburar, não? Laburar, não? Aquele processo de separar o trigo da casca. Eu estou laburando, eu preciso ser suprido. Depois disso vamos falar disso aí. O outro ponto, Paulo abriu mão do seu próprio direito por causa da glória de anunciar o evangelho e da obrigação de esse evangelho. Ele abriu mão desse direito. Ele não falou assim, eu vou pregar ou não vou pregar porque você está me ajudando ou não estão ajudando na obra do Senhor. Eu vou fazer isso porque essa é a minha obrigação. Ok? E no final, ele fala do foco e da meta que ele tinha para alcançar o galardão. E ele fala de um atleta, que ele era um atleta que se exercitava na obra do Senhor. Amém? Então vamos ver alguns detalhes aqui. A igreja em Corinto era uma igreja que já nós vimos que está cheia de problemas. E as situações difíceis apresentadas em Corinto, como em nossos dias atuais, nós temos muitas situações difíceis e problemas, não podem ser resolvidas com sabedoria e habilidade humana, já que seria piorar as coisas. Paulo, amados irmãos, imagina a carta que chegou em mão de Paulo para ele poder escrever essa carta. Paulo, temos este problema, divisão, problema de pecado, Paulo, o que fazemos? E aí Paulo não resolveu isso com sabedoria humana. Ele era uma pessoa que dependia do Senhor. Ele consultou ao Senhor. Então, muitas vezes, amados irmãos, nossas vidas estão cheias de problemas. A ver, levante a mão aqui quem não tem problema. Vamos fazer uma dinâmica. Fechem seus olhos. Todos fechem seus olhos. E sinceramente, levante a mão aquele que tem problema. Levante. Os que têm problema. Já podem abrir seus olhos. Aí. Mas deixem em cima. Aí não fiquem com vergonha. Ter problema não é motivo de vergonha.
Somos parceiros nos problemas. Amém? Mas o assunto não é ter problema, o assunto é como resolver os problemas. E sepa isto, amados irmãos, os problemas, e muitos deles são muito difíceis, não são resolvidos com a sabedoria humana. Precisamos da sabedoria do Senhor. Amém? Precisamos da sabedoria do Senhor. Exemplo, Paulo mostrou que Deus tem uma maneira de agir. Aleluia. Exemplo, tem problemas, estou enfrentando um problema em casa, estou encarando esse problema, e eu vou e tento de resolver e o problema fica pior. Tem acontecido isso? Tem acontecido. Aí então eu preciso saber, não, Deus tem, isto aconteceu porque eu agi do meu jeito, mas Deus tem uma maneira de agir. Fale assim, Deus tem uma maneira de agir. E sabe como age o Senhor? Ele age pelos princípios. Princípios. Exemplo, a lei da gravidade é um princípio. Se eu falo assim, eu quero voar. Eu vou subir no terceiro andar do local e vou pular. E aí eu vou voar? Não, por quê? Porque tem um princípio que está regindo a gravidade. Entendeu? Eu vou cair no chão e... Mas eu faço uma pergunta, eu posso voar? Posso voar? Posso sim. Só que para voar eu preciso de outro princípio. Exemplo, eu preciso do princípio da lei da mecânica dos fluidos, que é o princípio que usam os aviões para voar. O exemplo, o piloto, quando ele vai voar, ele não fala assim, nossa, estou assustado, eu acho que nesta vez o princípio não vai dar certo. Ele fala assim? Não, ele liga o avião, liga os motores e pega a velocidade. E aí o avião voa. Por quê? Porque ele está aplicando um princípio para voar. Então, tem problemas? Pode ser resolvido. Com quê? Com o princípio do Senhor. Amém? Com o princípio do Senhor. Ok, agora outra pergunta. Será que o Senhor está atento a todo o que acontece na igreja? Ou só Ele sabe? Perdão, é uma confirmação. O Senhor está atento a todo o que acontece na igreja. E só Ele sabe como resolver as coisas, os problemas. Ele sabe. Ele sabe. Me fale assim, Ele sabe. Será que Deus sabe o que está acontecendo na sua vida? Ele sabe. E Ele sabe como resolver esses problemas. Amém? Então, o Senhor usou seu servo para escrever-lhes princípios governantes para resolver os problemas na igreja em Corinto. Baseados não em aquilo que é certo ou errado. Aqui está a chave. Não é aquilo que é certo ou errado, mas no princípio da árvore da vida. E isso quer dizer um princípio de dependência. Para que os problemas possam ser resolvidos, vocês têm que se aproximar àquele que tem e sabe o princípio. E é o próprio Deus. Lembra do problema das filhas do Zelofeá, que se chama? Zelofeate. As filhas do Zelofeate. Era um problema grande. Não tinham marido, não tinham varão dentro da família e existia a possibilidade de elas perderem a herança. Então, se perdiam a herança, ficava uma família toda sem herança. Então, o que aconteceu? Moisés não falou assim, não, vocês ficaram sem herança e pronto. Porque a lei falou que quem não tem para heredar a herança entre os filhos de Israel varão, não tem herança, pronto, acabou. Ele não falou assim. Vamos ler esse versículo, por favor. Números 27. Números 27. Vamos ler só um versículo para acortar o tempo. 27:4. Por que se tiraria... Amém. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Por quanto não teve filho? Dá-nos possessão entre os irmãos
de nosso Pai. Moisés, antes de responder, olha o que aconteceu. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Eu creio que Moisés já tinha a resposta na cabeça dele, mas ele falou assim: não, eu vou consultar o Senhor, porque o princípio aqui não é certo e errado, é vida. Amém? Ok? Então, amados irmãos, e aqui o Senhor está nos abrindo um pouco mais o panorama. Para resolver os problemas, primeiro, procure não pensar. Procure não pensar, procure invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Volte ao seu espírito e pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Aí o Senhor, você vai achar a solução. Então, vamos ver as razões e condições para que Paulo fosse usado por Deus para ajudar a igreja. Quais foram as razões e as condições para que Paulo fosse usado por Deus para ajudar a igreja? A ver, Paulo, quando ele escreve nos primeiros capítulos, ele não confiou na ostentação de palavra. Eu quero que todos possamos ver isto. Paulo tinha capacidade de dar resposta e conselho. Tinha ou não tinha? Tinha. Ele tinha muita capacidade, irmão. Ele sabia muito. Só que ele aprendeu o princípio da cruz e o princípio da vida. Então, quando ele estava respondendo as perguntas dos coríntios, dos problemas, ele não confiou na ostentação. Ostentação é que, olha aqui, olha todo o que eu conheço para poder dar uma resposta com relação a esse problema. Ele não confiou na capacidade que ele tinha, a preparação. Ele não confiou no conhecimento e na sabedoria humana. Ele confiou somente na experiência da cruz de Cristo. Andando com temor e tremor, usando só seu espírito, já que só o espírito tem o poder de transformar e salvar as pessoas. Ele sabia assim: se eu começo a dar resposta conforme a minha sabedoria humana, eu vou gerar mais problema em meio da igreja. As coisas vão ficar pior. Então, por isso ele andava com temor e tremor. Isso queria dizer: eu não quero usar minha mente, eu não quero usar minha capacidade. Eu quero depender de Ti, Senhor. Me dá a resposta, Senhor. Me dá a resposta. Ele confiou no conteúdo do Evangelho. E aí eu quero fazer uma comparação. Que é maior? O nosso conhecimento ou o conteúdo do Evangelho? Irmão, Cristo e a cruz, o Espírito, a palavra. Esse é o conteúdo do Evangelho. Não sejamos presunçosos, pensando que nós podemos resolver os problemas. Confiemos no conteúdo do Evangelho. Amém? Então, a chave para resolver os problemas é usar o Espírito que habita em nosso espírito. Então, a solução está muito perto de você. Romanos fala na tua boca e no teu coração. Amém? No teu coração, porque no teu coração está o Espírito. E na tua boca está a chave para entrar nesse Espírito. E é invocar o nome do Senhor. Amém? Então, o grande problema, diante de tantas dificuldades, é não usar o nosso Espírito. O problema não é ter problema, o problema é não usar o nosso espírito. Não importa quão intenso são os problemas, não importa. Tem um problema grande que você pensa assim: eu acho que esse problema não tem jeito. Eu acho que esse problema não vai ser resolvido. Tem sim, fale assim: tem sim. Em Deus tem. Então não importa quão intenso são os problemas. Deus colocou dentro de nós o Espírito. E esse Espírito é 7 vezes intensificado.
Um espírito intensificado que Deus colocou em nosso interior, para que qualquer problema, por mais intenso que seja, você tem dentro de você um espírito 7 vezes mais intenso. Amém? E esse espírito gera salvação e a solução a todos os nossos problemas. Então Paulo, na sua experiência de cruz, ele experimenta a cruz. E essa experiência de cruz coloca fim à nossa autoconfiança. E aí está a chave. Muitos irmãos ainda perguntam assim, e sejam sinceros, que é esse assunto de tomar a cruz? Não tem alguém essa pergunta em mente? Obrigado, Fatinho. Que é esse assunto de tomar a cruz? Que é esse assunto? De maneira bem simples. Tomar a cruz é você colocar fim à sua autoconfiança. É reconhecer, é ser humildes e reconhecer que precisamos a ajuda e o suprir do Senhor.